Graça e paz, queridos. Que bom que você veio hoje. Você já deu um sorriso aí para quem está do seu lado? Se não deu, faz esse favor aí. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Eu quero confessar que eu ainda estou sob o efeito daquilo que Deus fez aqui nesse domingo que passou. Que noite maravilhosa. Na verdade, o que Deus tem feito aqui a cada culto. E a palavra que Deus colocou no coração para domingo e para todo o mês de julho, ela cada vez pulsa e bate mais forte. Eu quero hoje iniciar uma série de mensagens em cima desse texto, 2 Crônicas, capítulo 29. Eu, no seu lugar, não faltaria nenhum culto. Vou te dar alguns motivos. Jesus, ele sempre se reunia com regularidade com os discípulos. Sempre. A reunião de Jesus com os discípulos era sempre aos domingos. Eu aprendi com o meu pastor que Jesus, ele morre Nós lemos isso na Bíblia. Jesus morreu na sexta-feira, que é tida como a sexta-feira da paixão, né? Onde ele manifesta a paixão dele. E a gente diz que é santa, né? Onde ele manifesta a paixão dele e o amor dele por nós. Mas diz a Bíblia que de manhãzinha cedo no domingo as mulheres vão até o túmulo, porque existia um costume de embalsamar o corpo. E quando elas chegam onde Jesus tinha sido sepultado, elas encontram a pedra removida, um homem todo de branco sentado em cima da pedra e dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscita no domingo. Eu aprendi com o meu pastor que Jesus ressuscitou no domingo e quando ele ressuscita, ele aparece, sabe aonde? Onde os discípulos estavam reunidos, ele passa pela parede e diz assim: paz seja convosco. Jesus nem depois de morto ele faltava uma reunião. Mas teve um cara que andou com Jesus e que ele faltou aquela reunião aquele dia. Ele estava tão entristecido por causa da morte de Jesus, ele faltou a reunião. Qual o nome dele? Você anda lendo a Bíblia. Quando os discípulos que estavam na reunião, eles saem renovados, porque Jesus se manifesta, paz seja convosco. Eles saem daquela reunião igualzinho você vai sair daqui hoje, como você saiu no domingo, como a gente vai sair daqui toda a reunião. Cheio do poder. Eles saem e vão contar para o Tomé. Quando eles contam para o Tomé, o que Tomé vai dizer? Eu não acredito. Só acredito se eu botar a mão no buraco, se eu pôr a mão do lado onde ele foi transpassado. Tomé acaba de falar, quem aparece? Pai seja convosco. Ô Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Aí, Tomé, põe a mão. Escuta, irmão, não falta culto, não. Fé vai ser ativada no seu coração. A gente vai falar, a partir de hoje, sobre esse texto aqui. Meu Deus, é muito rico. Tem muita coisa que Deus vai falar ao nosso coração. E eu quero que você abra no capítulo 29, verso de número 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11. A pastora Cristiane, no domingo, ela falou: amor, eu tive uma visão aqui enquanto a gente estava no culto. Ela falou: tinha algo aqui atrás de nós, nas nossas costas, mas não é peso, opressão. Porque a gente já experimentou também de peso, de opressão. Ela falou: não, é algo tão bom. E a gente foi para casa no carro.
Ela falou, amor, eu estou sentindo ainda aqui nas minhas costas. Eu dei uma olhada, falei, tem a roupa. Ela falou, amor, está muito bom, é muito bom. E na visão que ela teve aqui, enquanto a gente adorava a Deus, enquanto a gente cultuava, não existia essa parede aqui. A igreja estava comprida e não existia isso. E atrás tinham muitos músicos, e eu entendo que eram anjos de Deus aqui nesse lugar, que fluía. Além da pastora, uma outra irmã me procurou depois do culto. Pastor, tive uma visão com a igreja enquanto a gente estava adorando a Deus. E aconteceu isso e aquilo. Enquanto a gente estava indo para casa, a Cristiane falou, amor, Deus, na verdade na segunda-feira ela falou, tem um texto aqui para te dar. Não foi na segunda, foi no domingo mesmo. Fui preparar alguma coisa para mim comer. Falei, deixa eu comer. Ela falou, não, o texto está aqui. E o texto que ela leu para mim, talvez ela não lembre, foi o versículo de número 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Eu falei que ela não se lembra, não é do que falou comigo no domingo. É que esse versículo foi o último versículo que o meu pai compartilhou comigo. Ele já não conseguia falar. E num tempo dele de leitura da Bíblia, ele marcou, e eu tenho a Bíblia, não trouxe hoje, está em casa. A mão dele tremia, e ele foi querer fazer a linha para sublinhar, e está todo rabiscadinho. Eu lembro que eu morava aqui em Realengo, eu cheguei em Nilópolis para visitar meu pai, e ele querendo falar, no desejo de compartilhar o que ele tinha, era a última mensagem dele para mim. Eu falei, fala pai, calma. Ele estava ansioso para falar. Ele pegou a Bíblia e folheou e não achava. Eu falei, senta aqui, vamos achar junto. Comecei a folhear com ele. E é o único texto marcado nessa Bíblia que eu guardei de herança para mim. E é exatamente esse texto. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes ministros e queimardes incenso. Eu quero dizer para você que você foi escolhido para esse fim. Sua vida foi formada para esse propósito. Você está aqui, nós estamos no ano dos propósitos de Deus, e a sua vida foi criada com um propósito. Você não nasceu por um acaso, você não é um acidente de percurso, você não é uma falha, você não é um erro dos seus pais, você não é uma aberração da humanidade. Não, você é um propósito de Deus. Talvez você pense, pastor, qual é o meu propósito? É ficar na portaria da igreja, é distribuir folhetos na rua, é fazer isso ou aquilo, é tocar um instrumento no culto. Não, é muito mais do que isso. Dentro do propósito, essas coisas estão até dentro do pacote, mas é muito mais. Mas o grande problema é que o propósito ele foi interrompido e a gente perdeu qual era o sentido e o propósito da nossa vida. E por isso a gente começa a somar e a colher e a selecionar uma série de fracassos, tristezas, angústias e tanta gente amargurada num lugar onde é manifestado o milagre, a palavra de Deus, mas a gente continua ainda sem experimentar do poder de Deus. Mas eu quero te dizer que nesse mês de julho Deus apontou um caminho para nós. Esse mês é o mês de uma restauração, e essa restauração não está ligada à parte da alvenaria da igreja, não está ligada às cadeiras, apesar de comprarmos novas, não está ligada a nada disso. Está ligada a uma restauração do meu propósito, uma restauração de quem eu sou, uma restauração do que Deus tem para fazer em mim e através de mim. E se você permitir isso, eu quero te dizer, Deus vai lhe guiar por um caminho reto e plano. E nesse caminho, irmão, você vai começar a colher
da bondade e misericórdia de Deus que te seguirão todos os dias da sua vida, e você vai habitar na casa do Senhor, como disse o salmista, por longos dias. Mas eu queria que você fosse lá para o versículo de número 1, e a gente vai, durante esse mês inteiro, pastor, um mês todo, num capítulo, não sei, pode ser num versículo só, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração aqui. E eu quero começar hoje. O versículo de número 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ezequias tinha 25 anos, começa a reinar e reina 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Tem alguém aqui com 25 anos? Escuta, 25 anos fala de uma geração que está começando sua jornada. 25 anos fala de jovens que talvez muitos olhem e digam assim: o jovem é inexperiente, o jovem ele é volúvel, o jovem ele tem muita força, mas lhe falta experiência, e por lhe faltar experiência, ele toma ações erradas. Mas pensa um jovem de 25 anos que começa, assume o trono de todo um reino, e ele se perpetua durante 29 anos reinando em Jerusalém. E ele tinha uma mãe que se chamava Abia, e a mãe dele era filha de Zacarias. O nome Ezequias, se você tem costume de tomar nota das mensagens, significa Javé me tornou forte. E eu quero dizer para você que nesse mês Deus vai restaurar a nossa vida, e Ele vai nos tornar mais forte do que aqui. Você chegou no primeiro culto do mês de julho, você vai sair daqui mais forte do que você saiu daqui no domingo. No domingo que vem, quando sentarmos à mesa para celebrar a ceia do Senhor, você vai sair mais forte. Sabe por quê? Quem te fortalece é o Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que Yahvé ou Javé é aquele que te torna forte. O que te torna forte, irmão? Porque o nome da mãe dele chamava Abia, e Abia significa Javé é o meu pai. Você vai se tornar forte, porque quem te gerou é o teu pai, meu irmão. Você vai sair daqui a cada dia mais forte. Sabe por quê? É por causa da estrutura da igreja, por causa do teclado de hoje. O Carlos está cooperando conosco no culto, é por causa das luzes de LED. Não é por causa de nada dessas coisas. Você vai sair daqui mais forte. Sabe por quê? Porque Yahvé é o meu pai, é o teu pai, porque Ele é aquele que cuida de nós. Talvez quando a gente fala de paternidade, tenha gente que diga: pastor, mas eu tenho uma figura de pai muito ruim, meu pai foi muito ruim para mim. Escuta, você pode ter tido um pai que não foi uma boa figura para você, mas Deus, Ele veio para restaurar essa figura paterna, que era para ser alguém que te impulsionava para encontrar Deus, mas não conseguiu. Deus, Ele é o teu pai, e Ele está aqui para restaurar a tua identidade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Ele está aqui para restaurar a tua identidade. Você é filho amado. Escuta, Ezequias, Javé me tornou forte, filho de Abia, que significa Jeová ou Javé é o meu pai. Mas a mãe dele era filha de Zacarias, que significa Javé se lembra. Deus vai te tornar forte, porque Ele é o teu pai, e o teu pai lembra de você, Ele não esquece de você. Você consegue entender isso? Quando a gente começa a compreender aquilo que Deus tem para nós, a gente começa a ser restaurado na nossa identidade, e a gente não anda mais segundo aquilo que o mundo diz, quem nós somos ou o que acham de nós. Já falaram alguma vez para você alguma palavra que te machucou? O mundo já disse para você ou quis lhe rotular por alguma coisa que te matou ou tentou matar você. Sabe, o mundo diz o tempo todo: você é isso, você é aquilo, você é incapaz, faz o curso, você é capaz,
Você é isso, você é mais aquilo. Eu nem sei falar coisa ruim, irmão. Escuta, Deus está dizendo para você que você é filho amado. Deus está dizendo para mim e para você hoje que Ele está nos tornando mais fortes. Deus está dizendo que Ele não se esquece de nós. Ele é um Deus que se lembra de nós todos os dias. Todos os dias. Versículo 2 diz assim: fez Ele o que era reto perante quem? Perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Escuta, ele faz tudo o que era reto. Se você for pegar o livro dos reis ou o livro dos crônicas, que vai contar a história dos reis de Israel, uma grande parcela dos reis, diz a Bíblia, começou a reinar com tantos anos, reinou tantos anos e fez o que desagradava a Deus. Ou então uma outra parcela dizia, começou a reinar com tantos anos, reinou tantos anos e fez o que agradava a Deus ou o que era reto aos olhos de Deus. Escuta, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, e a gente não pode transferir isso para outro. É você quem decide. Eu vou fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, ou eu vou me desviar e vou fazer aquilo que não é reto aos olhos de Deus. Se você for pegar a história do pai de Ezequias, ele teve uma história de paternidade que fez o que desagradava a Deus. Mas isso não era o que balizava ele para as suas ações. O meu pai pode ter feito errado, mas eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Talvez tenha gente que esteja aqui e diga, pastor, eu faço isso porque o meu pai fazia isso. Eu tenho essas atitudes porque eu vi a minha família fazendo isso. Escuta, em você o sangue de Jesus, ele quebra toda maldição, e de você para a sua descendência a bênção do Senhor começa a atingir a tua vida e os teus descendentes. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu já falei algumas vezes aqui, a minha avó, ela foi criada dentro de um ambiente de espiritismo, de tambor mesmo. A parentela da minha avó, eles têm ainda hoje um centro de, não sei falar o nome, não ofender ninguém, mas um centro espírita onde eles batem o tambor. E um sábado desses eu estava lendo a Bíblia, me preparando para o culto da noite, e começou aquela bagunçada toda. Caramba, Cristiane lendo a Bíblia, eu lendo a Bíblia, a Raquel vendo o desenho dela. E aquilo começou a me irritar. E quando eu começo a ficar nervoso, eu começo a respirar. A respiração muda, não é assim? Sabe, os batimentos cardíacos aumentam. A gente começa a respirar mais ofegante. E aí teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, Cristiane, esse som está me irritando. Aí ela levantou, voltou com a mão besuntada de óleo e começou ungindo todo mundo, ungindo a casa inteira, e unge daqui, e unge dali, e o batuque. E ela, Senhor, agora vamos orar, Júnior. Amém. A intercessora se levantou. Irmão, quando ela falou amém, tum. Ela falou, agora a gente pode dormir. Escuta, é histórico da minha família, da minha avó paterna, não sei se da avó materna, vieram de lá. Mas um dia, o sangue de Jesus entrou na minha casa, e da minha mãe para baixo, a gente está experimentando das bênçãos dos céus. E quem nós adoramos é o Deus dos céus. Quem nós celebramos é o Senhor dos senhores.
Eu quero dizer para você, querido, não importa o que de você para cima dos seus antecedentes, ou algumas pessoas vão chamar ancestrais. Pastor, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Se você hoje tomar uma decisão, eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Em você e através de você, a bênção de Deus vai alcançar. Eu posso ouvir um amém, querido? Pastor, eu também, a minha família veio de lá do terreiro, disso, daquilo. Em você o sangue de Jesus quebra toda maldição. A segunda coisa que eu quero dividir com você é que a responsabilidade está sob as suas mãos, de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Mas a gente carrega essa herança lá de Adão, onde a gente transfere culpa. A Bíblia diz que Deus desce e está passeando no jardim e Deus faz uma pergunta. Parece que Deus estava com um senso de humor muito apurado. Ele diz: Adão, aonde você está, Adão? Mas eu aprendi que Deus, ele é onisciente. Antes que a palavra me venha à boca, ele já sabe. Ele não sabia onde Adão estava? É claro que sim. Ele diz: Adão, onde é que você está? Aí o Adão fala: eu estou aqui atrás do arbusto. É que eu e a mulher estamos pelados aqui. Mas quem falou para você que você está nu? É porque a mulher que o Senhor me deu, a serpente deu fruto para ela, ela comeu. Aí a mulher, para transferir culpa também, ela diz assim: mas foi a serpente. A gente vive essa máxima. A gente vive sempre transferindo culpa. Eu quero dizer para você, você quer viver uma restauração na tua vida? Irmão, não adianta justificativas para Deus. Se você quer ser restaurado, você precisa assumir a responsabilidade de dizer: eu estou fazendo o que é certo aos olhos do Senhor, ou eu decidi fazer o que é errado aos olhos de Deus. É uma ação sua, irmão. Escuta, seus pais não podem determinar isso. A sociedade não pode determinar isso. Seus líderes espirituais, se você me tem como pastor, pastora, eu não posso determinar isso. Os líderes da reunião de célula não podem determinar isso. Se você vai fazer o que é certo ou errado, é uma escolha, uma decisão sua. É você quem decide. E escuta, eu quero ser muito claro com você nessas semanas que a gente vai ministrar aqui. Você precisa escolher. Eu vou tomar uma postura onde eu vou fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Eu vou me tomar uma atitude e uma posição na minha vida. Você está entendendo isso hoje? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não me atrapalha. Você só pode me ajudar. Agora me atrapalhar não vai não. Fala pro outro que está do outro lado aí também, para ele não ficar com ciúme. Fala assim: ó, você não me atrapalha, tá? Agora você pode me ajudar, facilitar a minha vida. Versículo 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, escuta, a primeira coisa que Ezequias vai fazer, o primeiro ano e o primeiro mês, fala de primícia. Qual tem sido as tuas primícias? O que você faz nas primeiras horas do seu dia? O que você faz? Sabe, você entrega as tuas primícias para Deus. Teu melhor. A gente costuma entregar para Deus aquilo que está sobrando. Nosso tempo. A gente gasta ele com uma porção de coisas. Quando nós vamos dar o tempo para Deus, é sempre aquele tempo onde a gente está mais cansado. É sempre o tempo onde a gente, sabe, está quase indo dormir. Tem gente que vai fazer o seu momento devocional. Ele quando começa a orar, ele já está com tanto sono, irmão. Você já viu aquele meme na internet? Senhor, abençoa os meus inimigos, Senhor. Senhor, derrota os meus amigos. O cara já está com tanto sono. Sabe por quê? Porque as primícias ele dedicou para outra coisa. As primícias ele deu para outro.
Aprenda a dar o primeiro lugar para Deus da sua vida. Aprenda a dar as primeiras coisas para Deus. Ezequias, ele pega o primeiro ano, o primeiro mês do reinado dele, e ele toma uma atitude. Ele abre a porta da casa do Senhor e a repara. Escuta, hoje é dia de você abrir a porta da tua casa. Qual casa, pastor? A casa física onde eu moro? Não. Eu estou falando da sua casa espiritual, irmão. Porque tem gente que sobe essa escada, vem para o culto, mas o coração ainda está fechado. Ah, é porque eu não gosto do jeito do pastor Júnior. Você não precisa gostar do meu jeito. Você precisa abrir a porta da sua casa para Jesus entrar e fazer morada. Ah, é porque eu não gosto do irmão. Você não precisa gostar do irmão. Você precisa abrir a porta da sua casa espiritual e dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Sabe, para a gente viver uma restauração, a primeira coisa que você precisa é abrir a porta do seu coração, querido. E eu li na Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20: eis que eu estou à porta. Se você ouvir e abrir, escuta, responsabilidade minha, abrir, responsabilidade dele, entrar e preparar tudo que eu preciso. Mas a gente sempre inverte, a gente quer preparar as coisas e a gente quer que ele abra a porta. Não, não, não. É você quem abre a porta. Pastor, como é que eu abro a porta? Quando eu decido perdoar. Quando que eu abro a porta? Quando eu decido me calar diante das situações que me envolvem no meu dia a dia. Eu decido me calar, eu estou abrindo a porta dizendo: Senhor, pode entrar. Quando eu decido buscar a presença dele, apesar de tudo parecer contrário, eu decidi, eu vou abrir a porta para ele. Você está entendendo isso hoje? Ezequias abre a porta da casa do Senhor e repara. E o versículo de número 4 diz assim: ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele abre a porta da casa, ele repara a casa do Senhor, mas ele vai fazer algo a mais. Ele vai chamar os sacerdotes e levitas, porque eram eles que ministravam diante de Deus. Sacerdócio aqui fala sobre o quê? Fala sobre oração. Escuta, esse mês Deus vai restaurar a minha vida e a sua vida de oração, se você abrir a porta da sua casa. Ele quer restaurar o nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de relacionamento com Ele. O versículo 5, ele vai dizer assim: e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai o quê? A casa do Senhor, o vosso Deus. A casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Escuta, Ezequias começa a reinar com 25 anos. Primeira medida dele, ele abre a porta do templo. Ele repara a porta que estava quebrada. Ele repara tudo que estava, em desordem, desalinhado. Agora ele vai chamar os líderes, vai dizer assim: santifique-se. Domingo Deus estava gritando no meu ouvido aqui: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. E agora ele está falando essa terça-feira com a gente: olha, santifique. Aí ele vai dizer: santificai a casa do Senhor e santificai o santuário, tirai a imundícia do santuário. Escuta, a casa que Deus quer santificar não é aqui, Rua Marechal Joaquim Inácio 144, não, irmão. A casa que Ele quer santificar é a sua vida. A casa que Ele quer que tire a imundícia é do teu coração, é da tua mente, esses pensamentos que ainda, permeiam a sua mente. É isso que Ele quer, que a gente remova toda a imundícia. O que na sua vida ainda é sujo, ainda é, coisas imundas que você precisa mandar embora. Escuta, você está numa igreja cheia de legalismo. Olha, você tem que usar roupa X. Olha, você não pode usar esse cabelo. Olha, você não pode usar esse brinco. Você, irmã, não pode usar maquiagem. Isso não é de Deus. Escuta, não estou falando disso.
Eu estou falando de tirar a imundícia, sabe o quê? Sentimentos que a gente carrega aqui. Falta de perdão, imundícia. Sentimentos de ira, imundícia. Pastor, por que o senhor está falando isso? O ladrão entrou lá em casa 3 vezes, irmão. Primeiro levou minha máquina de higienização. Segunda vez entrou, a gente tinha uma pilha lá com umas 12 cadeiras antigas da igreja. Já não servia para nada mesmo. Mas eu estava esperando um momento para descartar aquelas cadeiras. Eu desci um dia, eu falei, cara, essa pilha de cadeira está menor. Eu falei, Cristiane, está menor a pilha de cadeira? Ela tá. Caramba, ele entrou de novo. E na semana passada, ele levou umas 4 cadeiras, levou a bomba de água. Irmão, confesso para você que eu fiquei pensando. Melhor não falar. Eu desci a escada, o Cristiano falou, amor, você não está bem. Eu falei, estou bem. Ela falou, não, teu olho está esquisito. Eu falei, é assim mesmo. Eu entrei no carro e fui dirigindo. Fui nos cantos mais esquisitos de Milópolis. Está sabendo agora. Fui na porta da favela da Chatuba. Eu acho que eu estava com a cara esquisita mesmo, porque todo mundo que me olhava, eu com um carro a 10 por hora. Todo mundo me olhava, eu falei, cara, eu tô com cara de maldade. Eu falei, onde eu ver essa cadeira, ele vai estar perto. E a minha cabeça estava maquinando mal. Eu falei, eu não tenho uma arma para furar ele. A roda do meu carro pode passar por cima dele várias vezes. Pastor, o senhor pensa nisso? Eu sou homem igualzinho a você. Se eu não vigiar, eu caio igualzinho a qualquer outro homem. A Bíblia Sagrada diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que cada um de nós. E a minha luta foi, Deus, como eu vou pregar no domingo? Porque eu estou com vontade de ver o sangue dele. E o teu altar é sagrado. Esse lugar é santo. O Senhor é santo. Como eu vou pegar a guitarra e cantar louvores e dizer como eu te amo e quero matar o outro? Falei, Deus, como vai ser isso? Eu vivi um conflito. Eu tenho que matar minha carne, isso é imundícia. É imundícia. Está aqui. Eu não posso conviver com esse sentimento. Porque se eu conviver com esse sentimento, eu não vou conseguir adorar a Deus. E eu nasci para isso. Se eu viver com esse sentimento, eu não vou conseguir pregar. E se eu pregar, eu vou ser um artista. E Deus não me chama de artista. Deus me chama de filho. Porque um artista, ele vive um personagem que ele não é. Não, eu tenho que ser filho. E filho é verdadeiro. Eu tinha uma agenda lá em Ubá, em Visconde do Rio Branco. Eu falei, Deus, pior ainda. Eu falei, como vai ser isso? Eu fui na minha guerra, na minha luta. E a minha mãe começa a passar mal. E eu falei, cara, acontecer alguma coisa, eu entrar dentro de cada beco de Nilópolis aqui. Eu vou achar esse cara. Eu não gosto do termo cracudo. Sei que foi um usuário. Mas aquele dia eu estava tão revoltado. Eu falei, eu vou pegar esse cracudo. Eu vou matar ele. Sabe por quê, irmão? Porque quando você chega a um nível de indignação tão grande, parece que você se cega, você está cego, não consegue enxergar mais nada. Mas aí vem o texto da palavra e diz
que a gente precisa lançar fora toda a imundícia. E esse sentimento que estava envolvendo o meu coração era imundícia. Eu precisei jogar isso fora, senão no domingo eu não entraria no lugar santo, no lugar, sabe, onde eu posso levantar as minhas mãos e adorar a Ele. E quantas vezes a gente chega aqui, eu digo: Deus, eu quero receber do Senhor. Por que o fulano está bebendo e eu não estou bebendo? Por que ele recebe e eu não recebo? Porque a gente ainda está cheio desses sentimentos aqui dentro. E Deus está falando assim: você quer restauração? O primeiro passo, remova toda a imundícia da casa do Senhor. Mas não tem como remover sem antes a gente abrir a porta da casa do Senhor, que é a minha vida e a tua. A gente tem que abrir a porta da casa de Deus e reparar ela, irmão. Escuta, eu poderia esconder de você. Da minha esposa é mais difícil esconder. Eu poderia subir aqui com vontade de matar aquele cara e falar: Deus ama, Deus manda perdoar. Escuta, mas tem uns olhos que nos veem aqui todo culto e toda reunião, e desses olhos eu não consigo me esconder. Porque o salmista vai dizer: se eu fizer a minha cama lá na beira do abismo, até lá o Senhor vai me achar. Eu quero dizer para você hoje: você quer experimentar de uma restauração na sua vida? Em primeiro lugar, você precisa entender isso. Você tem que abrir a porta do teu coração para Deus. Segundo lugar, tudo que está quebrado, você precisa dizer: Senhor, restaura. Terceiro lugar, você tem que alinhar os teus princípios aos princípios de Deus. Quarto e último lugar, você tem que ir fazendo uma varredura e mandar tudo que é sujeira embora da sua vida. Sabe aquele monte de cacareco que aí a gente ainda guarda? Você já viu alguém acumulador? Passa perto da casa de alguém que é acumulador. Cheira mal. Irmão, vai entulhando. É tanta sujeira. Mas para ele aquilo é riqueza. Tem valor. Escuta, Deus quer que a gente venha desentulhar o nosso coração. Deus quer que a gente abra o coração e diga: Senhor, estou mandando embora esse monte de sentimento aqui, porque eu quero o meu altar restaurado. Eu quero a minha vida restaurada. Eu quero a minha comunhão contigo restaurada.